Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube da Jovem Pan Blumenau, essa aqui é a Jovem Pan em 88,7 FM para todo o Vale Europeu e também nas redes sociais no jovempanblumenau.com.br. Eu sou Gabriel Langre e estamos aqui hoje em mais um episódio do Conecta Pan. Conecta Pan de hoje é diferente, estou na companhia de Marco Aurélio Júnior. Fala, Gabriel, tudo certo? Hoje falar sobre esse assunto tão interessante, né, que é o mercado das construções e também o mercado de geração de energia, como a gente está conversando agora com o nosso convidado. Vamos lá então, vamos apresentar o convidado? São 30 anos de história aqui em Santa Catarina. Vamos falar da Torresani. Por isso a gente recebe aqui no Conecta Pan de hoje, Walter Torresani. Valeu, Walter. Obrigado aí por aceitar nosso convite para compartilhar um pouquinho mais, né, sobre esse mercado aqui em Blumenau e também em toda a região. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com esse público. Muito legal, muito bom. Final de ano, né? Nós todos aqui esperando cada vez mais as coisas evoluam nesse país, é muito importante estar aqui com vocês. Muito bem. Torresani aqui em Blumenau, construtora de vários edifícios, né? Vários edifícios aqui em Blumenau. É uma história que se consolida com mais de 30 anos, né? Como que tudo começou? Como é que vocês decidiram, então, investir nesse segmento aqui no estado? Gabriel, nós temos 34 anos, né? Hoje entregamos mês passado o 108º prédio. Isso dá uma média de a cada 2 dias e meio um apartamento entregue na história da empresa. Só aqui em Blumenau. Só em Blumenau. Só em Blumenau. A empresa começou em 89, eu era recém-formado. Meu pai, o Hilário Torresani, sempre gostou de construir e eu já desde jovem acompanhava e me fez ir para o ramo da engenharia civil e eu, uma vez formado, depois de uns 2, 3 anos no mercado, a gente resolveu começar a construir e vender, ou seja, abrimos uma incorporadora para poder atender o mercado de Blumenau. Muito bem. E esse trabalho, né, das construções, como o senhor falou, 108º prédio já levantado na cidade de Blumenau, é como se Blumenau inteira tivesse em cada ponto uma parte da Torresani, né? Como que foi essa história até chegar nesse 108º? O senhor falou bem, começou recém-formado, seu pai já tinha esse gosto, mas o gosto era pela construção, começou a vender. Como é que cresceu tanto? Como é que foi todo esse processo? E como que é o sentimento de ver, né, todo esse trabalho realizado em 34 anos de história para entregar hoje uma empresa tão consolidada e tão reconhecida no nosso estado? As coisas vêm acontecendo naturalmente, né? Quando a gente começou a construir, nós pegamos principalmente o primeiro prédio, 80% de inflação ao mês, né? Vocês são jovens, não passaram por isso, mas eu passei. Então o problema mais do que construir era administrar uma economia que você recebe um cheque, né? Na época era muito cheque, hoje se demorar 3 dias para depositar já perdeu o valor dele, né? Então era uma coisa meio insana assim, mas a gente construiu com bastante carinho, com bastante dedicação e o público de Blumenau ele foi vendo, né, foi sentindo esse trabalho e foi comprando nossos imóveis, né? E Blumenau tem uma característica interessante que ela não depende do mercado bancário para construir, né? Então, o cidadão blumenauense, ele consegue fazer economia, ele consegue administrar o seu dia a dia e consegue comprar o seu imóvel com recursos próprios. Isso é uma característica bastante peculiar da cidade de Blumenau e então isso fez com que a gente começasse a lançar os empreendimentos já pensando na maneira com que a classe média poderia pagar, então dilatando o prazo de pagamento. Na época se vendia praticamente pagando durante a obra, 24 meses. Começamos a vender em 48, que foi um marco aqui para a cidade. E aí a coisa foi evoluindo naturalmente, o primeiro prédio, depois 2, depois 3, e as coisas vão crescendo sem a gente perceber muito, né? Mas eu acho que esse crescimento ele vem pela confiança da população que teve na gente, o mercado confiou, sempre comprou, a gente praticamente todos os prédios quando terminaram estavam 100% vendidos e isso fez com que a gente investisse mais na cidade ainda, né?
Certo. E até eu que não sou aqui da região, né? Quando cheguei aqui, eu pude perceber essa presença imponente que a Torresani tem nos edifícios aqui de Blumenau, né? Até você mesmo que pode estar assistindo, conhece, né? Ou até mora num edifício construído pela Torresani. Então, lá 34 anos atrás, você já tinha essa visão de que um dia vocês chegariam a mais de 100, né? 100 não. construções? Não tinha essa visão. Não, a gente pensava em terminar o primeiro, né? Vamos terminar o primeiro para ver o que vai acontecer, né? Vai dar, né? Claro, a gente muito jovem, né? Com a confiança que o meu pai tinha em mim e investiu na gente também, né? Porque sozinho é bem complicado. Mas não tinha essa, vamos dizer assim, essa expectativa de chegar, né, a tantos prédios, né? Hoje, se contar fora de Blumenau, já passa de 150, mas é como eu falei, naquela época você estava começando a vida, querendo mostrar para que você veio no mundo, né? Vamos dizer assim, profissionalmente, e o desafio era fazer o primeiro, fazer bem feito, né? Eu até conto essa história porque hoje o cliente, ele praticamente tem influência em tudo naquilo que ele vai comprar. Ele quer saber a decoração, ele quer saber o piso, ele quer saber tudo que tem no apartamento. Naquela época, não. O cliente praticamente não via o apartamento antes de receber. Ele não escolhia nada. Ele chegava lá, o apartamento estava pronto e ele se dava por satisfeito com aquilo. Evidentemente, como é que a empresa sobrevive 34 anos, que já é um desafio aqui no nosso país? Evoluindo, né, a sua maneira de fazer as coisas conforme o cliente também vai evoluindo. Então, o problema da construção não é você estar evoluindo ao mesmo tempo que o cliente. Você tem que estar evoluindo antes, porque hoje, escolher um terreno, aprovar um projeto e construir, nós estamos falando aí de 4, 5 anos, pelo menos. Então, quando você faz o projeto, você já tem que estar antecipando 4, 5 anos da vida da pessoa que vai morar lá, ou seja, o que ele vai precisar, quais são as características. Então sempre é um pouquinho uma bolinha de adivinhação, né? Como é que para que lado o mundo vai, para que lado as pessoas vão no sentido de querer morar, né, de uma certa maneira. Você estava falando, eu não compro apartamento sem varanda e churrasqueira, né? A nossa conversa anterior aí. Então, será que daqui a 5 anos o nosso consumidor vai estar querendo isso também? Né? Então, sempre é uma questão de você estar se informando, né? Pegar bons arquitetos que também estão atualizados com o mercado, para a gente poder estar tentando, né, chegar lá dentro da perspectiva do que o cliente espera receber. Daqui 5 anos você ainda vai querer fazer churrasquinho. Com certeza, como eu estava falando, né? Na última semana, de domingo até o último domingo, eu fiz churrasco todos os dias. Então, no meu caso, pergunta diferente, Gabriel. Vai ter carvão daqui a 5 anos? A gente se vira. Lenha, corta lenha, a gente dá um jeito. Pelo churrasquinho vale a pena. Bom. E, seu Walter, cada prédio é uma história, né? Como a gente estava comentando agora. Para mim, se não tiver churrasqueira, cada prédio é uma história, cada apartamento é uma história. Na nossa entrevista no Jornal da Manhã, o senhor falou que hoje já se pensa no apartamento em ter uma varanda, ser um apartamento mais humanizado, na verdade, né? Já pensando em como que o morador, o comprador vai viver dentro daquele espaço. Como que são essas histórias dos apartamentos? O senhor lembra também que talvez de alguma história, até de alguma história que o senhor fez desses 108 prédios só aqui na cidade de Blumenau? Não, a história começa no terreno, porque assim, a característica, né, da nossa população aqui é ter um apego bastante grande com o terreno. Então vem de família, foi meu pai, né, o terreno em si ele tem uma história dentro daquele contexto familiar. A maioria deles, né, exceto aqueles que são comprados para investimento, mas a maioria vem da família. Então começa quando você, ou a família nos procura, ou a gente procura a família, de ter toda uma preocupação, né, em atender as necessidades daquela família. E elas têm, às vezes, necessidades próprias, né? Ou botar o nome de um familiar do prédio para homenagear um pai, uma mãe, uma avó, alguma coisa assim. E a gente tem que respeitar um pouco isso, porque ali está a história também, muitas vezes, da família. Então vem desde essa entender como é que o proprietário do terreno enxerga aquele terreno, como é que ele quer ver aquilo no final, né? Tem muito disso, de a gente entender um pouquinho a história desde a raiz.
né? Mas o que a gente estava conversando é que a pandemia, ela trouxe uma mudança de mentalidade da sua moradia, né? Aquilo que você falou, sem varanda eu não moro, começou a aumentar bastante a importância na hora de você projetar um prédio. Então hoje tem o bioliving, ou seja, viver em acordo com a natureza ou em contato ou próximo à natureza, né? Cada vez mais os projetos já estão respeitando isso. E não é porque é bonito, não é ou só porque é bonito, mas é porque as pessoas estão valorizando isso. Então, desde eu acordo com uma claridade boa no meu quarto, com uma ventilação boa, a minha sala ela é bem ventilada, ela é agradável, ela tem contato com alguma coisa do verde para mim poder humanizar um pouco mais a minha vivência dentro do apartamento. Isso valorizou muito com a pandemia, onde nós ficamos presos, né, entre aspas, mas nós ficamos mais olhando internamente a nossa casa desde manhã até a noite, e olha que aqui foi por poucos dias, né, mas teve regiões que foram longo tempo. Isso fez com que você sentisse necessidade de não só morar, né, de interagir com o ambiente que você mora. E isso mudou a perspectiva do projeto. Então, aquele apartamento que ficava em cima das garagens e tinha uma varanda grande para aproveitar ali o teto das garagens, que não era muito valorizado, porque era um espaço que eu nunca usava, que caía coisa dos outros apartamentos, ele teve uma mudança radical, né? Ele passou a ser um dos mais procurados, né? Fazendo com que aquela área tenha também uma característica de vivência melhor, com jardins, com piscinas ou com áreas de lazer para as crianças do apartamento, fez com que esse apartamento hoje, que mudou até de nome, né? Passou a ser cobertura baixa, ou algum tipo garden, algum outro tipo de nome, para poder... não é para poder valorizar, porque o consumidor ele começou a valorizar mais esse espaço, em que ele possa sair para a rua, em que ele possa ter aquele momento, né, de respirar, ou as suas crianças possam estar interagindo ali fora melhor do que dentro de casa. Seu Walter, a gente falou sobre a pandemia, né? Mas vamos falar também sobre um cenário atual, finalzinho de 2023. Como é que está o mercado imobiliário hoje no Brasil? Como que está o mercado aqui em Blumenau e quais que são as tendências aí para 2024 nesse ramo? O Brasil é um pouco difícil de falar, né? Cada região tem as suas características, certo. Mas em geral, se você perceber, vamos falar um pouco aqui do nosso estado, né? Se você olhar até ali o levantamento demográfico, todas as cidades estão crescendo. Crescendo não só por um crescimento natural dela, né? Mas por imigração, né? As pessoas vêm de fora, migram para cá, e pelas condições do nosso estado, né? Nosso estado tem condições de segurança, de qualidade de vida, de organização, de limpeza e de emprego fantásticos. Então isso faz com que a nossa população ela tenha um crescimento grande, né? E faz com que necessite de moradias, tanto popular, classe média para classe alta. E sem contar o nosso litoral, que hoje é um atrativo para o Brasil todo. Hoje, os investidores de São Paulo estão olhando para o litoral catarinense, coisa que não ocorria, né? O que era Santa Catarina para o grande grupo os grandes grupos de investimento de São Paulo? Praticamente um lugar bacana, eu fui uma vez na minha vida e tal. Hoje eles estão com filiais aqui, né? Então você vê grandes estruturas financeiras do país abrindo filial aqui no nosso litoral, na nossa região. Então isso mostra que o potencial de crescimento aqui é muito grande, sem dúvida nenhuma. E o litoral catarinense mesmo já vem crescendo bastante, né? Não só para Balneário, para Itajaí, para Florianópolis. Ele já vai crescendo para outros municípios, como até mesmo Barra Velha, Porto Belo, Balneário Pissarras, Itapema com Perequê, Itapema ali, Meia Praia. Como é que está esse crescimento nessas cidades mais novas? Itapema até já está mais desenvolvida, né? Mas Barra Velha, Porto Belo, como é que está esse tipo de investimento? Você tem Balneário já consagrado, né? O que acontece? Além do crescimento, é uma valorização muito grande dos imóveis. Então, Itapema já está bem consolidada, Meia Praia já está partindo para uma consolidação já quase plena. Agora o município de Porto Belo, né? Explorou pelas
mudanças também nas condições de construção lá, mas hoje nós temos ali um empreendimento que é reconhecido nacionalmente, que é o Viva Parque, né, onde a Torresani já atua ali com 3 prédios grandes em construção ali. Temos Pissarras há já alguns anos já desenvolvendo bastante o seu potencial, e agora, né, Penha, Barra Velha, Cabeçudas e Navegantes vão ser as próximas bolas da vez, porque o nosso litoral, considerando aí de Governador Celso Ramos até perto de Joinville ali, é uma área muito nobre, né, muito valorizada em termos de litoral. Não estamos nem falando de Florianópolis, que já é bem consolidada, né? Mas é uma joia, né? Uma joia do Brasil, e que todo o mercado, desde o Rio Grande do Sul, passando aqui pelo interior de Santa Catarina, Paraná, um pouco interior de São Paulo, Minas, aí você vai para Mato Grosso e até Rondônia, tem todo um fluxo de investimentos e moradia aqui para a velhice ou para as férias. E falando justamente dessa expansão para outros municípios, como é que está essa expansão para Torresani? Como é que vocês analisam a expansão para um novo município? Desde aqui na região do Médio, do Alto Vale do Itajaí. Claro, no Alto Vale temos Rio dos Cedros, temos cidades que já são bastante turísticas, mas, por exemplo, aqui para Blumenau, Timbó, Pomerode, que já são municípios que não são tão turísticos, no quesito, eu vou morar lá porque é turístico, não vou morar lá porque é bom. Porque é bom. Agora, pro litoral, a gente já tem essa mudança, né? O pessoal quer morar no litoral porque tem essa questão turística, porque tem a questão de investimento. A gente pode trazer do próprio sul do estado, Garopaba, Imbituba, Laguna, crescendo cada vez mais. Como é que vocês analisam para onde que a Torresani vai expandir? Bom, a Torresani hoje já está em Porto Belo, né? No município de Porto Belo, ali no Viva Parque, conforme eu comentei. Hoje nós estamos com 2 projetos no Balneário de Perequê. Temos 3 projetos no Balneário Pissarras e 1 em Barra Velha. Então hoje é um processo já de expansão, né? Não é uma previsão. Né? Nós já estamos com 3 prédios em construção ali em Porto Belo, e agora iniciamos o ano de 24 já com 4 ou 5 lançamentos no litoral. Então a Torresani em Blumenau continua, né? É a nossa praça querida aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Mas há já um plano de expansão para o litoral nessa segunda etapa, né, da empresa, né, passando já de 30 anos, já entrando na idade adulta, né, ou seja, já com filhos agora, né, se expandindo aí no litoral. Mas esse é o nosso plano. Eu acho que quem é daqui tão próximo do litoral e não está presente no litoral está perdendo uma grande oportunidade, que é esse nosso mercado. Se você olhar bem a cidade de Blumenau, praticamente todos os construtores são daqui, né? Nós quase não temos empresas de fora de Blumenau. Então é uma característica aqui do nosso mercado, né? Todos com muita boa história, muito boa qualidade nas entregas. E até pela qualidade dessas empresas, elas estão se deslocando também para o litoral. Mas hoje você vê que o município, vamos lá, os 2 municípios ali, considerando Meia Praia e o Balneário de Perequê, que pertence a Porto Belo, Meia Praia a Itapema, tem mais de 400 construtoras e mais de 720 imobiliárias. Então é uma coisa absurda assim, o nível de crescimento daquela região. Seu Walter, é natural do processo de uma cidade a expansão, né, não só horizontal, mas também como vertical, a expansão vertical das cidades. Então, como que você analisa esse crescimento vertical aqui em Blumenau? Né, e como que vocês alinham isso com a qualidade de vida também dos moradores? É importante as 2 questões que você colocou. Primeiro, Blumenau, pela condição geográfica dela, ela tem que ser verticalizada. Isso é histórico. Imagina se você pegasse tudo que está construído e botasse horizontalmente, já não teria espaço em Blumenau. Então é uma necessidade. O que se tem que cuidar na parte urbanística é fazer com que o planejamento da cidade faça com que os prédios sejam agradáveis de se morar, ou seja, permita insolação, ventilação, um sombreamento adequado. Isso é o município que tem que dar o norte,
para as incorporadoras e os projetistas, né, os arquitetos, poderem seguir esse norte e dali para adiante melhorar ainda mais. Mas cabe muito ao município, e Blumenau tem feito isso ao longo do tempo, de ter esse cuidado, né, dos prédios ter um afastamento do outro em condições que permita a ventilação, insolação. Muita gente diz assim, o mercado se autorregula. É verdade, né? Você vai fazer um apartamento sem janelas, ninguém vai comprar. Dando um exemplo absurdo, né? Mas tem essa autorregulagem, mas cabe ao município planejar a cidade para o futuro. Então ele tem que planejar onde vão se expandir as ruas, onde vão se expandir os bairros, onde vai ter escola, onde vai ter hospital, mas também cabe a ele indicar, né, para todos aqui para onde como é que a cidade deve ser construída, né? Ela deve ser construída com espaço, com qualidade de vida, e eu acho que Blumenau tem feito isso muito bem. Saindo um pouco do assunto de construção, do mercado imobiliário, o senhor também estava comentando que trabalham na questão de geração de energia. Como é que funciona esse trabalho? É Grupo Torresani? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Pois é, nós temos uma área, uma holding chamada Torresani Energia, que atua desde 2005 nesse mercado, né? Então nós construímos usinas hidráulicas e agora, nos últimos tempos, solares. Essas usinas, elas são usinas que são focadas na venda direta da energia para o consumidor final, né? Até então, as grandes empresas, as indústrias e as empresas que tinham consumo acima de uma determinada demanda podiam comprar diretamente do gerador. Agora esse mercado está se abrindo, é uma tendência natural, em que cada vez mais, né, começou agora um shopping center já consegue comprar, agora uma rede de farmácias já consegue comprar, né? Você já consegue hoje gerar em cima da sua casa a sua energia, né? Já pode utilizá-la, ela vai para a rede, você tem 3 anos para consumi-la novamente, né? Então as pessoas agora começam a se preocupar em gerir a energia, né? A gente já tem feito isso desde 2005, trabalhando nessa área. Hoje a gente atende o mercado praticamente do Brasil todo. Nós temos uma operadora dessas geradoras, ou seja, a gente já presta serviço para vários grupos de geração, gerando aqui em Blumenau hoje mais de 30 usinas são geridas, a sua operação aqui em Blumenau. É um orgulho para a cidade também, cada vez expandindo. A empresa, maior fabricante de turbinas do mundo, a Voith, alemã, escolheu a nossa empresa como uma parceira na América Latina. Então hoje a gente é um partnership da Voith na América Latina. Então todas as usinas que a Voith tem equipamento necessitando de operação aqui em Blumenau que vai ser feita, né? Então isso é um orgulho aqui também para a cidade de Blumenau. Então é um mercado que vai evoluir bastante, a gente tem acompanhado esse mercado diariamente, ele é bem dinâmico, ele tem um crescimento exponencial também, basta ver aí as usinas de geração solares que agora, né, estão sendo abertas desde em cima do seu telhado, da sua indústria, ou até fazendas solares que ficam distantes, mas que o seu grupo econômico pode utilizar, e recentemente você como consumidor final já pode comprar energia direto no gerador, né? Através de cooperativas ainda, através de associações, mas prevejo que daqui a poucos anos você diretamente vai poder comprar do gerador final. Isso é uma evolução, né? Uma economia para o consumidor, né? Sempre tem um desconto nesse valor da energia, e é uma evolução para o mercado também crescer. A previsão, na verdade, é para 2028, né? O consumidor final poder já estar comprando diretamente, qualquer pessoa, né? Até na classe B, vamos dizer, de geração de energia, de consumo de energia, perdão, já se poderia comprar. A previsão é para 2028, né? Essas previsões são sempre mudadas, porque sempre é um lobby, né? Evidentemente que há um lobby dos grandes geradores que hoje vende para as distribuidoras, que no nosso caso aqui é a Celesc, de tentar atrasar isso, né? Porque eles vão perdendo mercado, evidentemente. Então, era já para acontecer em 20,
foi para 22, mas tá indo, né? Tá caminhando. Né? É um caminho lento, mas ele está ocorrendo. Talvez tenha que ser lento mesmo para as coisas se estruturarem, né? Da melhor forma possível. Por exemplo, se você hoje colocar um painel solar em cima da sua casa, você tem que mudar o medidor de energia, né? Porque ele vai ser bifluxo, né? Tanto entra quanto sai energia. Imagina, em um determinado momento, tem que mudar tudo isso no Brasil, é bastante trabalhoso e dispendioso, né? Então é um processo natural de evolução que vai ocorrer nesse país. E também se torna uma energia mais sustentável, né? Mais amiga do meio ambiente, vamos dizer, no final, né? Também. O Brasil hoje tem essa característica, né? Eu acho que de geração sustentável é um país que é um exemplo, né? Hoje o mercado hidráulico, o Brasil é um dos maiores, né? 80% de sua energia é gerada pelo parque hidráulico, que é muito bom. Há um crescimento muito grande do parque eólico e do solar agora na última onda, né, de crescimento. Esse crescimento ele é bom e ele gera um certo problema de estabilidade na geração de energia, né? Houve agora recentemente um apagão em parte do Brasil porque o sistema eólico ninguém avisa, né? Ele não avisa ninguém quando ele vai parar, né? Uhum. E como cada vez mais a potência de geração está alta, cada parada dessa, o vento parou em determinado momento, ele gera uma necessidade de ter um backup para entrar e substituir. Então isso tem causado um aumento da térmica, né, das gerações térmicas também no Brasil, que hoje já representam aí entre 10% e 11%. Não é um lado bom, mas é um lado necessário que cada vez que esse mercado expande, você tem que ter um backup, porque não pode mais se fazer energias hidráulicas de grande porte no país. Pela questão ambiental, isso se decidiu lá atrás, décadas atrás, que não se faria mais grandes usinas. E a grande usina é uma bateria, né? Ela segura a água e apertar um botão, ela começa a gerar. Então, já há um debate bastante grande agora no Brasil, que quanto mais você cresce essas energias renováveis, que não são de base, ou seja, não estão gerando continuadamente, gera também um crescimento da térmica. Isso gera um problema, né? Estamos crescendo aqui, mas estamos crescendo do lado ruim também, né? Estamos crescendo do lado bom e ruim. Mas isso tudo está trabalhando, é um processo longo, um processo de ajustes, e que certamente o próprio governo e o mercado aí vão chegar num denominador comum e no crescimento. E rapidinho, já libera pro Gabriel fazer uma pergunta, só porque me interessa muito esse assunto. Tem o hidrogênio verde aí que está entrando. A gente até, eu adoro pesquisar sobre esse assunto de energia limpa, energia renovável, e hoje em dia os estudos, na verdade, eles já partem para a fissão nuclear, né? Que diferentemente da fusão nuclear, a fissão nuclear seria uma energia limpa, renovável, que não teria nenhum grande problema, e no Brasil hoje não se tem um grande estudo, né? As universidades até estudam, mas não se tem um laboratório de fissão nuclear no Brasil. Essa questão das energias backup, vamos dizer, que é essa questão térmica, como é que vocês trabalham com essa? Bom, a gente hoje basicamente opera só energias renováveis. Nós temos uma operadora, uma backup dessa, que é bem interessante, que é de casca de arroz. Caramba. Então ela gera sob demanda, né? Todos os geradores backup, eles são comandados pela ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Então, e as grandes usinas também, né, que elas são consideradas usinas de base, tipo Itaipu, né, dando o exemplo que todo mundo conhece. Itaipu não gera quando quer, ela gera quando a ONS comanda a geração. E essa térmica, né, que a gente hoje está no dia a dia ali operando, ela também é da mesma maneira. Então a ONS diz, olha, liga às 9 da noite, que vai ter um aumento de consumo, permanece ligado com a potência tal até às 11 da noite e depois desliga. O gerador ele ganha parado ou funcionando. Parado ele tem um valor que ele ganha por estar à disposição, e funcionando ele ganha pelo mais uma taxa de manutenção por o equipamento estar funcionando, e o insumo, que pode ser palha de arroz, pode ser capim, pode ser cavaco, né, ou gás e óleo diesel, que é pior, né? Mas existe essas fontes de combustível que vão alimentar essas gerações térmicas. Bacana.
Muito bem, Walter. Você comentou que desde 2005 vocês estão trabalhando com esse tipo de geração, né? Então, Sim. há 18 anos você já tinha essa visão de que esse tipo de energia seria, né, o futuro da geração de energia, né? Então, esse mercado em Blumenau já está bem solidificado? Como é que está o mercado da energia solar aqui no nosso município e também na região? Eu acho que no país todo está crescendo, né? Então Certo. você cada vez vê mais pessoas instalando placas solares. Por exemplo, nossos prédios todos têm uma pequena fazenda solar em cima, no espaço que for permitido, no sentido de que é limitado o espaço em Certo. cima de uma construção. Mas todos os prédios já têm essa filosofia de estar gerando a sua parte da sua própria energia de consumo. Existem também hoje já elevadores que ao frenar, ao descer, eles vão gerando energia, carregam uma central de baterias que acaba alimentando o prédio também. Então, todos esses mecanismos, eles cada vez mais vão ser utilizados porque é um custo, né, da nossa vida cada vez maior, porque cada vez mais a gente usa energia, né? Hoje, se você não tem uma tomada na sua frente, já fica agoniado, né? Que tem que estar conectado e ligado a alguma coisa, né? Então, cada vez mais a questão de energia e a questão, por exemplo, de água, né? Água e esgoto, cada vez mais vão ser significativos no seu custo do dia a dia. Então, não só pensando no custo, mas pensando no meio ambiente também, cada vez mais essas coisas vão ter importância quando você monta algum negócio, desde um prédio, uma empresa, em se preocuparem desde o projeto já estar pensando na melhor maneira de a gente utilizar essa energia, utilizar essas fontes, né, no caso de água, etc., para poder dar um menor impacto na natureza e, evidentemente, um menor impacto também no seu custo do dia a dia de vivência e de trabalho. Muito bem, e só para finalizar, e agora fugindo desses dois assuntos, a gente estava conversando aqui em Baf sobre o Oktoberfest. Tem uma história interessante sobre o seu pai em relação ao Oktoberfest, Família né? tá ligado, né? Família também sim, tem uma sim. ligação muito forte, não apenas com a cidade, por ser a família, no caso, com um senhor da construtora Torresani, tão forte, tão imponente na cidade de Blumenau, mas tem uma história muito aliada à força de Blumenau, como é o Oktoberfest, né? O que é essa história, que o senhor puder contar pra gente? Pois é, né? Eu era pequeno naquela época, era novo. Não, mas o meu pai tinha uma distribuidora da Antártica, né, aqui na cidade há muito tempo, desde 1970, e quando ocorreram as enchentes, o prefeito Dalto resolveu fazer a famosa festa do chopp, o baile de chopp que se chamava antigamente, que era no pavilhão A da Proeb, né? Os mais antigos lembram Proeb, Famoski, né? E era um bailão de chopp, como se fazia nos clubes de caça e tiro, mas um bailão maior para a cidade ir festejar, né? Para comemorar o fim, né, daquela tragédia que foi as grandes enchentes aqui. E a cidade, depois da tragédia, também não tinha recursos e na época foi uma idealização do Nunes, que era o secretário de turismo, junto com o prefeito Dalto, e o meu pai, o Hilário Torresani, participava também desse grupo, resolvendo fazer a festa. Faltava recursos para financiar a festa e ele então disponibilizou os recursos para começar a festa. Hoje consta aí nos livros da história da Outubro, o próprio prefeito Dalto aí comentando. Ele teve uma homenagem agora o ano passado, se eu não me engano, da própria Oktoberfest, homenageando ele. Ele não pôde vir, né? Face a sua idade já avançada, está com 92 agora, está bem, né? Mas está no seu cantinho lá, não sai de casa. Mas foi graças a ele que ajudou, né? Não foi graças, mas ele ajudou bastante esse início. E eu lembro a primeira festa, a família toda trabalhando, nós não tínhamos equipamento para atender, que era acostumado a um público razoável, né? Sei lá, 800 pessoas, quando vimos tinha 10 mil pessoas, né? Então não tinha nada que dava conta, mas isso ficou marcado na memória tanto da gente que trabalhou, todos que trabalharam na festa, como de quem foi à festa. E ela foi evoluindo, né? E cada ano, o ano que vem vai dar 20 mil, dava 50. Agora no outro ano vai dar 100 mil, dava 200. Então, sempre correndo atrás. E tem uma história interessante aqui. Toda chopeira hoje fabricada no Brasil,
essas chopeiras elétricas, foram desenvolvidas na Oktoberfest. Por quê? Porque a Oktoberfest, quando ela entrou com as chopeiras elétricas, não havia nenhuma chopeira fabricada que dava conta da quantidade, do fluxo de chopp que saía continuadamente da chopeira. Ela aguentava um tempo e esquentava. E aí os fabricantes todos vieram para Blumenau e começaram a ver de que maneira que eles iam resolver isso. Então, botava um tanque com água, aí se gelava muito quando entrava na chopeira, acabava esquentando o chopp, porque era o fator inverso. Então era tudo medido e dali foram evoluindo a fabricação, os compressores para a Oktoberfest de Blumenau. Então hoje toda a chopeira que é fabricada no Brasil tem uma assinaturinha da Oktoberfest junto ali. E faz parte da história, portanto, do nome Torresani. Não, faz parte da cidade, né, da Oktober, né? Torresani também, né? Imagino que isso deve ter um valor sentimental muito importante para a família, né? Tá ligada a esse início da Oktoberfest, o que se tornou hoje a segunda maior festa alemã fora da 40 Alemanha. Anos, ano que vem. Anos. Eu acho que é um orgulho para Blumenau, né? Ter participado do começo, todos que participaram do começo foram realmente visionários, né? E Blumenau soube aproveitar essa visão e deixar ela perfeita, né? Então não vem ninguém que venha aqui e diga a festa é ruim, a festa é desorganizada, muito pelo contrário, né? Todo mundo elogia a limpeza, a organização, a segurança e o empenho que todo mundo que trabalha lá tem para atender essa expectativa de onde você vai no Brasil, todo mundo fala, né? Quer ir na Oktober, se não foi ainda, mas é raro ver uma pessoa que não veio. Já tive em Blumenau, fui na Oktober, né? Quando eu era solteiro, agora tem que voltar com a família e essa história é bem interessante para a cidade. Vai muito por essa linha, principalmente porque a Oktober é um dos principais fatores que colocaram Blumenau como destinos tendência para 2024, né? A Oktoberfest, então não tem uma pessoa que não conheça, então é muito importante essa ligação que a Torresani tem com a criação dessa festa. Veja bem, mesmo nesse ano que a gente teve alguns problemas aí com a enchente, a festa foi um sucesso, né? Houve alguns dissabores ali de ter que cancelar o hotel e tudo, mas foi um sucesso mesmo assim. Muito bem. Então a gente agradece aí a presença de Walter Torresani, empresário tão importante aqui da cidade de Blumenau. Quanta história, né? Quanta história, né? Aquele negócio, não é apenas a construtora Torresani, é a Torresani Energia, é a história da Oktoberfest relacionada à família Torresani como um todo. E hoje a gente vê aí pra todo lugar, é só olhar pra cima aqui no Blumenau, principalmente ali na região central, nas regiões mais nobres da cidade. Tem o T da Torresani, isso é muito bacana. Mas sabe o que é importante, gente? Não é a Torresani em si, é todo o grupo que trabalha para a Torresani, né? Então nós temos assim, eu tenho funcionários que estão há mais de 30 anos na empresa, né? Então todo esse pessoal é muito dedicado, se envolve muito com a empresa, se dedica muito e isso anima a gente a continuar, né? Anima a gente a estar no mercado, porque todo dia que você chega lá é uma alegria, é um pessoal que está contente, está trabalhando, está fazendo o melhor de si para o grupo crescer, porque eles fazem parte do grupo também, estão junto com a gente, é uma verdadeira família, né? É uma empresa familiar, mas não é familiar porque a família hoje é proprietária da empresa, é familiar porque todos são famílias ali dentro e a gente tem um orgulho muito grande de manter isso, mesmo numa perspectiva de crescimento para o litoral, levar essa companhia, né, que são todos ali que trabalham, uma companhia para a gente crescer, né? Companhia no sentido de sempre estar junto, sempre estar presente, sempre estar vibrando com cada sucesso que toda essa equipe tem. Então agradeço muito a eles por chegar até onde a gente chegou aqui também. E a cidade, evidentemente, né? Muito bem, Walter Torresani, da Torresani, que aqui em Blumenau investe em edifícios, são mais de 100, né? 108 prédios só aqui em Blumenau, estão investindo também no setor da energia solar, tem ligação também com a criação da Oktoberfest aqui de Blumenau. Conversamos com ele que compartilhou várias histórias e, claro, essa história e muito mais você acompanha aqui no YouTube da Jovem Pan Blumenau, no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Obrigado, Marco. Valeu, tamo junto também no Panflix e eu te agradeço, né, Walter Torresani, por toda essa participação, essa conversa tão importante e tão interessante. Eu agradeço aqui por esse papo, né? É muito bom estar aqui com a Jovem Pan. Acho que sempre que precisar a gente está aqui para trocar informações, aprender com vocês também, é muito interessante. Muito obrigado. Valeu. @Jovem Pan Blumenau em todas as redes sociais e a gente se vê no próximo Conecta Pan por aqui. Tchau, tchau.